Meu irmão, a paz do Senhor. Para mim, eu agradeço a Deus por esta oportunidade poderosa que Ele tem me concedido para fazer mais esta gravação e o Espírito Santo levá-la até onde você está. Seja na sua casa, seja em seu carro, seja no seu trabalho, seja em viagem, aonde você estiver, o Espírito Santo se encarrega de levar esta mensagem e entregar em suas mãos. Desde que você pegue seu celular e procure o YouTube e procure mensagens evangélicas para ouvir e se edificar. Você vai encontrar esta mensagem. Glória a Jesus. O tema de nossa mensagem de hoje é este: o último avivamento para o arrebatamento da igreja. Vou repetir: o último avivamento para o arrebatamento da igreja. Para a nossa meditação, basta ler Atos capítulo 2, versículo 17 ao 21, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meu irmão, se você é uma pessoa que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, eu quero lhe dizer que eu sou o pastor Maximiano Sampaio. Os meus vídeos têm dois objetivos principais: defender as doutrinas bíblicas e falar sobre a vinda de Jesus, preparando seus filhos para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Se você, como já falei no início, é a primeira vez que está assistindo meus vídeos, eu estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, composto de 16 capítulos e 300 páginas. É um livro digital, está na internet. É um livro escatológico, muito profundo. Eu descrevo desde a perfeição de Lúcifer nos dias eternos e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Se você desejar tê-lo no seu computador ou no seu celular, só é você triscar no link que está na descrição deste vídeo embaixo. E você terá-lo em suas mãos, este livro. E estou preparando, redigindo os originais de mais um livro. Está na mão de uma professora de português, minha irmã e amiga, na minha cidade natal, em Barreiros. Ela está redigindo o linguajar, o português. Para o ano, se Jesus não tiver voltado, olhe, se a igreja ainda estiver na terra, que eu não espero que a igreja esteja mais na terra para o ano, mas caso ela esteja, estarei lançando meu segundo livro. Doando também, dado aos irmãos. O tema dele, o título dele é O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. É doado também. Já pela misericórdia de Deus, já sou escritor de 9 livros.
Vou lançar o segundo agora, ainda fica 7 livros, 7 nos seus originais, aguardando a oportunidade. Creio que não vai ter mais oportunidade, porque a igreja está sendo arrebatada. Para amanhã eu não aguardo outra coisa a não ser o arrebatamento da igreja. Se você esperar no dia da manhã fazer alguma coisa e ganhar muito dinheiro, o problema é seu. Para o amanhã, eu só aguardo o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Mando uma saudação para todos meus irmãos e amigos, uma saudação calorosa de todo o coração do seu pastor e amigo Maximiano. Graças a Deus. Vamos para o corpo da mensagem. Infelizmente, existe um grupo de irmãos, vários irmãos, e digo até obreiro, até pastor, porque eu digo porque eu sei, eu tenho visto na internet que estão valorizando mais sonhos, visões, arrebatamento de sentidos, profecias, mais do que a palavra escrita de Deus, a qual ele deixou como regra de fé doutrinária para nós. Só esta aqui e mais nenhum. Mas esses grupos de irmãos que estou falando estão valorizando mais estas manifestações sobrenaturais, visões, arrebatamento de sentidos, sonhos, profecias, mais do que a palavra de Deus. E tem alguns deles até pastores, procurando interpretar a Bíblia por meio de sonhos. Meu filho, profecias, ouça e aprenda. Profecias, visões, arrebatamento de sentidos, sonhos e etc. deve ser interpretado à luz da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é quem diz que essas manifestações são certas ou não. É ela quem diz. Aprenda a valorizar a palavra de Deus. Aprenda a valorizar a palavra de Deus. Ao contrário, você estará perdido. Aleluia. Meus irmãos, estão vivendo o limiar do arrebatamento da igreja. Ninguém se iluda. Ninguém se engane. Estão vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Deus está avisando nos 4 cantos do mundo. Aonde tem cristãos, Deus está avisando e mostrando e dizendo: esteja preparado, tudo terminou, acabou tudo. Só estou aguardando, está faltando eu tirar minha noiva. Deus está falando e dizendo. E os sinais dos tempos estão claros. Para quem observa os sinais dos tempos, está entendendo e vendo que terminou tudo. O utensílio do terceiro tempo dos judeus está tudo preparado, tudo prontinho. Não falta mais nada. E eles estão tentando construir o terceiro templo. E segundo os judeus, 6 meses, com 6 meses de trabalho, eles inauguram, constroem o terceiro templo. São pré-moldados. Está tudo pronto. E você está esperando Jesus voltar daqui a 20 anos, é? É? Tu vai ficar. Tu vai ficar. Se tu ler Mateus 24, 45 a 52, você passa a esperar Jesus agora. Porque para aqueles que esperam Jesus amanhã é futuro. Leia São Mateus capítulo 24, versículo 45 a 52, 51. Te cuida. Aleluia. O versículo 17 e 18 da leitura oficial, da leitura que nós lemos, para tomarmos por base para esta simples e humilde mensagem, esses versículos falam de 3 coisas: profecias, sonhos
e visões. 17 e 18 fala de 3 coisas: profecias, visões e sonhos. Aleluia. Nos 4 cantos da terra, onde tem cristão, onde tem crente, Deus está mostrando que o tempo findou-se. Porque nós lendo, assistindo vídeos na internet, nas redes sociais, e até pregadores nos púlpitos, crentes ensinando a massa evangélica que antes de Jesus tirar sua igreja, vai mandar um avivamento espiritual global em toda a igreja no mundo. Aí eu pergunto a você, onde está escrito? Se baseando em sonhos. A maioria desse ensinamento está surgindo através dos sonhos. É como eu falei no início, uma grande parte de obreiros e pastores estão valorizando mais os sonhos do que a própria palavra de Deus. É um perigo isso aí. Estão aguardando um avivamento espiritual, global, para poder Jesus tirar a igreja. Onde está escrito que Deus vai mandar esse avivamento com o prenúncio do arrebatamento da igreja? Onde está escrito? Primeiro, a palavra avivamento na Bíblia não encontra-se. Não se encontra nas Escrituras Sagradas a palavra avivamento, não. Com exceção, Abacuque 3:2, mas não diz avivamento. Diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas a palavra avivamento não tem. O único avivamento que nós estamos passando, a igreja está vivenciando nos dias atuais, é este, de Atos 2, 17 a 21, que eu já li. O avivamento que está atuando no mundo evangélico, no mundo, é este. Este é o último avivamento para o arrebatamento. Veja o tema de nossa mensagem: o último avivamento para o arrebatamento. Sei qual? Este que nós estamos vivendo. Estão vivenciando a igreja. Crente no mundo todo sonhando com o arrebatamento da igreja. Crente no mundo todo tendo visões do arrebatamento da igreja. Deus se manifestando, dizendo que terminou o tempo, esteja preparado. Cristão no mundo todo, Deus usando de profecias e dizendo: terminou-se o tempo, eu estou voltando. Este é o avivamento que a igreja está vivenciando nos dias atuais. Outro não virá antes do arrebatamento da igreja. Ninguém prova biblicamente, porque não tem. Avivamento global, mundial, como prenúncio do arrebatamento da igreja, não tem. Tem avivamento local, igreja local, tal, um avivamento grande, estadual, isso é outra coisa. Mas um avivamento global, com o intuito de anunciar a iminência do arrebatamento da igreja, de maneira nenhuma. Você não encontra. O avivamento que está em ação é este. Cada um de nós estejamos preparados, crendo que Jesus está voltando, o tempo findou-se. Meu filho, todas as promessas que Deus tem feito e faz, têm seu cumprimento. São milhares e milhares de promessas, tanto bíblicas como na vida da igreja, que Deus tem prometido e tem cumprido. Agora eu te pergunto, e a promessa do arrebatamento da igreja não vai ter o seu cumprimento, não é? 2000 anos? Tu estás querendo que Deus cumpra com essa promessa quando? Aleluia! Quando todo o globo da terra ouvir o evangelho, nunca acontecerá, meu filho. Nunca acontecerá.
Aí você diz em Mateus 24, 14, ali só no milênio, é Evangelho do Reino, só no milênio. Aleluia. Aí você diz, e as promessas que Deus tem feito a minha família, a igreja? Promessa, Deus não deixou promessa como sinal da vinda de Jesus. Não tem, meu filho. As promessas que Deus faz a gente são independentes. São condicionais. Ele não deixou essas promessas como sinais da vinda dele, não. Não. Umas se cumprirão com a igreja da terra e outras se cumprirão com o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, a promessa que Deus fez a você que não se cumpriu, se cumpre. Que a verdadeira promessa maior da igreja é o arrebatamento dela. Aprenda. Viu? Para não ensinar mentira, bobagem. As ovelhinhas do Senhor que espera por mim e por você, para aprender. Aleluia. Glória a Jesus. Devemos estar prontos, preparados. E digo, veja o tema de nossa mensagem. O último, avivamento para o arrebatamento da igreja. É o último, não tem outro não, porque a Bíblia não revela, nem mostra outro. É este. Veja como é que diz aqui, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, esses dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias é agora, não é amanhã não, é hoje, é agora. Glória a Jesus. No versículo 17 e 18, fala de, já falei e vou repetir, fala 3 coisas: profecias, sonhos e visões. Muitas profecias que você encontra na internet, muitos sonhos que você encontra na internet, muitas visões, grande parte, algumas estão relacionadas com a palavra do Senhor, são de Deus, e uma grande parte são heréticas. Os sonhos que muitos canais evangélicos têm como intitulam de sonhos proféticos. Tem canais evangélicos na internet, não é um só não, alguns, que os sonhos que falam do arrebatamento da igreja, eles traduzem, interpretam e têm como intitulam de sonhos proféticos. Sonhos proféticos, meu filho, não existe. Foi você quem criou. Não existe sonhos proféticos. Que a maioria dos sonhos são heréticos. Profético é isso aqui. Os sonhos que constam na Bíblia são os sonhos proféticos. Os que constam aqui. Podemos intitulá-los de sonhos proféticos. Embora que a Bíblia não diz, não dá oportunidade para isso. Mas podemos intitulá-lo de sonhos proféticos. Porque são verdadeiros. Mas os sonhos que eu sonho, você sonha, ser considerado como sonhos proféticos, saia disso. Você se perde. Existe entre os sonhos visões e profecias, muitas estão baseadas com a palavra do Senhor, são de Deus, e uma grande parte são heréticos. Aleluia. O versículo 19 fala de fenômenos no céu e na terra. Veja como é que diz o 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Sinais no céu está repleto. Todos os países praticamente do mundo têm recebido e visto sinais no céu.
países mais incrédulos que existe, têm visto os sinais do céu. São incontáveis, cumpridos fielmente. Sinais na terra são incontáveis. O que tem acontecido? Cumprido. O versículo 17 e 18, cumprido. O 19 está cumprido fielmente. Tantos sinais na terra têm acontecido na terra. Terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, furacões, terremotos, abalos sísmicos, que é aquele terremoto bem fraquinho. Fogo devorador, país aí que floresta se acabando no fogo. O Brasil tem passado por isso. Na Europa, há meses passados, morreu para mais de 1.000 pessoas, ocasionado da temperatura, o calor. São sinais na terra. Aleluia. Mas no céu tem acontecido fora de sério. Vozes, muitos têm ouvido em vários países, vozes saindo do céu, eles ouvindo sem entender o que é, mas aquelas vozes humanas, de ser humano no céu. Em vários países, toque de trombeta, eles ouvindo, toque de trombetas. Tudo cumprimento da palavra do Senhor. Deus é fiel. Jesus disse, se possível, passa o céu e a terra. As minhas palavras não passam. Se cumprem legalmente. Glória a Jesus. Versículo 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Tudo cumprido. 18. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Tudo cumprido. É o que mais está acontecendo. No mundo, só é aqui não. Onde tem crente, Deus está cumprindo com a sua palavra. Deus é fiel. Mostrando a iminência do arrebatamento. Mostrando os dias cumpridos. Nós temos um Pai amoroso e misericordioso. Agora, quando o homem não quer aceitar, não aceita e rejeita os avisos de Deus, aí vai sofrer. Vai ranger os dentes, vai ser jogado fora junto com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente, porque rejeitaram o convite de Deus, ou os convites de Deus. Vamos ler o versículo 20. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Veja que é antes do glorioso dia do Senhor. O dia glorioso do Senhor é o dia do arrebatamento da igreja. Disse aqui o Espírito Santo por meio de Pedro. Já é uma repetição do profeta Joel, capítulo 2. Diz que aconteceria isso, a lua se transformaria em sangue antes do grande e glorioso dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. E o sol se transformaria em trevas antes do glorioso dia do Senhor. A luz e sangue cumpriu várias, do ano trazado para cá, várias vezes. Cumprido fielmente. Falta o sol negar a sua luz, escurecer. Não duvide. Deus está avisando. E Deus está revelando a vários irmãos
por sonhos. O escurecimento global do sol, do mundo. Deus está avisando. Deus não faz nada na terra sem que primeiro avise aos seus servos. Vai escurecer nos dias do arrebatamento. Segundo o texto sagrado, terminou o escurecimento, a igreja é tirada. A igreja é arrebatada. Escute o 20 e o 21. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes de chegar. Agora veja o 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o arrebatamento da igreja. Vem o escurecimento do sol, logo em seguida, o arrebatamento da igreja. A igreja não será arrebatada sem que haja cumprimento desta profética. Isso aqui não é espiritual. Escurecimento não é espiritual, como muitos pensam e ensinam, é literal. Lembre-se que o início da igreja, a igreja surgiu por meio da morte de Jesus e um escurecimento global. A igreja apareceu, surgiu por meio da morte de Jesus e um escurecimento global. Na morte de Jesus, o mundo escureceu, o sol negou sua luz, para poder a igreja surgir. E a igreja agora vai sair da terra por meio do escurecimento global. Não vai ser diferente, não. Poderá até durante a escuridão a igreja ser arrebatada. Poderá. Mas poderá ser arrebatada após o escurecimento. Após a escuridão. Esteja preparado. Deus está avisando claramente a mim e a você. Avisando no mundo inteiro que tudo cumpriu-se e Ele está voltando para buscar os seus escolhidos. Devemos levar em consideração o que nosso Pai está falando e tem mostrado. O tema, não esqueça do tema de nossa mensagem. O último avivamento para o arrebatamento da igreja. E digo mais, esse avivamento que a igreja está vivenciando nos dias atuais, esse que nós estamos falando, não consta na Bíblia como avivamento. Não consta nas Escrituras como avivamento. Nós chamamos de avivamento porque é um avivamento. E o avivamento eu considero o maior avivamento para a igreja. É este. Tudo está cumprido. Cumpriu-se Atos 2, versículo 17, a primeira parte do versículo 19. Porque o versículo 19 fala da lua de sangue e fala do escurecimento do sol. A lua de sangue, a primeira parte do versículo 20, cumpriu-se. Falta se cumprir no versículo 20, veja. Duas coisas. O sol se converterá em treva, não cumpriu-se ainda. E a lua em sangue cumpriu-se. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, não cumpriu-se. Duas coisas, dois eventos que estão faltando se cumprir neste versículo 19. O escurecimento do sol, literal. Ninguém sabe quantos dias irá passar esse mundo em trevas. Eu não sei, nem vocês sabem, só quem sabe é Deus. Existe na internet vários sonhos, várias pessoas contando que Deus disse que vai passar 3 dias de escuridão. Isso aí eu não sei. Pode estar relacionado a esta profecia e poderá não estar. O que eu estou falando aqui a você é o que consta na palavra do Senhor. Esta escuridão aqui profética, estou falando é isso. De Atos capítulo 2, versículo 17 ao 20. Então no versículo 20 cumpriu-se
lua de sangue, falta o escurecimento global do sol e falta o arrebatamento da igreja, da noiva do Cordeiro, que escureceu o sol, meu filho. É o arrebatamento da igreja, pode voltar, ser arrebatada no mesmo dia, na mesma hora, 2 dias depois, 3 dias depois, 5 dias depois, 1 semana depois, mas primeiramente vem o escurecimento. O texto sagrado diz que esse escurecimento vem antes do dia glorioso. É antes do arrebatamento. Enquanto não chegar essa escuridão, a igreja não é tirada. Aí você disse, então, mas você não sabe a escuridão, o escurecimento, quando deve acontecer. Poderá acontecer agora. Deus poderá retirar a luz do sol agora. E se você não estiver preparado? Vai se preparar quando? Não espere o sol negar sua luz, não, porque não vai dar mais tempo, não. Se prepare agora, antes de Deus retirar a luz do sol. Porque quando Ele tirar a luz do sol, o desespero na terra será tão grande que ninguém mais se lembra de pedir perdão a ninguém. Esteja preparado. É a palavra de Deus que fala, é verdadeiro, vai se cumprir. Estamos nos dias do cumprimento deste versículo. Do versículo 20. Estamos nos dias deste versículo, desse cumprimento. A lua de sangue cumpriu-se, falta o sol escurecer e a igreja ser retirada da terra. Aleluia. A vitória é minha e a vitória é tua, desde que nós estejamos preparados, com azeite em nossas candeias, voltados para Deus, pertencendo inteiramente ao Senhor e não ao mundo, e não ao pecado, ligado com o céu, amando a vinda de Jesus e dizendo a Ele, Senhor, venha buscar a tua igreja. Eu estou ansioso, eu estou ansiosa, sendo mulher, para ir embora contigo para as mansões celestiais, para descansar deste mundo de horror, tanto pecado, tanta imoralidade, tanta depravação, que não podemos nem assistir nem um programa na internet, porque a imoralidade está terrível. Tenha misericórdia, Senhor, da gente. Faça isso. Aleluia. Não é porque você vai abreviar o dia da vida de Jesus, não. Está marcado o dia. Está marcado o dia e a hora. Jesus só vai voltar no dia certo que Ele marcou, projetado. Deus trabalha em cima de projeto por Ele. Deus primeiro projeta o que vai fazer, depois começa a anunciar, através de seus profetas, à igreja e ao mundo, para poder cumprir. Mas Ele trabalha em cima de projeto. Não é em cima de acaso. O dia do arrebatamento da igreja está projetado. Só quem sabe é Deus. Aleluia. Amém.